você precisa se posicionar. Hoje vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vou estar meditando a partir do versículo 25 ao 28, onde vai falar: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Amém? Então essa mulher, ela já havia muito tempo, que ela estava passando por esse problema, 12 anos, e tudo que ela fazia, ela nada resolveu o problema dela, somente Jesus pode resolver o problema dela. Mas o que também me chama a atenção nessa passagem, aqui no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar. Porque se a gente for meditar, se a gente for ler lá em Levítico, no livro de Levítico, essa mulher poderia nem estar no meio daquela multidão, porque ela é considerada uma mulher impura. Eu vou deixar a meditação para os irmãos depois para estar lendo, lá em Levítico 15, a partir do versículo 25, em diante. Vai estar falando, da pessoa, no caso dela, uma mulher do fluxo de sangue, que ali ela seria impura em relação, de acordo com as leis de Israel. Mas o que me chama muita atenção é porque ela ouviu falar de Jesus. E muitas das vezes a pessoa não vai ouvir falar de Jesus através indo numa igreja, às vezes vai ser através da sua vida que está vendo esse vídeo. Às vezes você vai ser um instrumento de Deus para a vida de uma pessoa, por isso que é muito importante te falar de Jesus para as pessoas, Seja no seu trabalho, seja na rua, seja cartas vivas de Deus, Então, assim, aqui também me chama muita atenção, porque ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Essa mulher era considerada uma mulher impura e ela não podia ficar no meio da multidão. Ela tinha que ficar isolada. Mas ela quebrou todas as barreiras para tocar nas vestes de Jesus, porque ela teve fé que se ela tocasse nas vestes dele, ela seria, ela ia sarar. Aquele sangue ia estancar, e foi isso que aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou, de Jesus saiu virtude. Jesus sentiu essa virtude dele. Ele olhou para a multidão, olhou e perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos falou: gente, tipo assim, no meio desse tanto de gente, Senhor, muita gente. Mas é claro que Jesus sabia que era aquela mulher do fluxo de sangue que tinha tocado nele. Por quê? Porque muitas das vezes Jesus está esperando você abrir a sua boca e falar o seu problema para ele. Porque Jesus sabe que você tem um problema. Ele sabe qual que é o seu problema, onde é a fonte do seu problema. Mas muitas das vezes o Senhor Jesus não opera porque Ele está esperando você abrir a boca, orar, clamar, chorar na presença dEle para que Ele venha resolver o seu problema. Então é tempo de posicionar, é tempo de clamar, de chamar a atenção de Jesus. Porque igual essa mulher, ela era para estar isolada. Na situação que ela se encontrava, ela poderia até ser apedrejada. Então ela passou por todas as barreiras. Ela tirou tudo aquilo que estava impedindo ela de tocar em Jesus. Ela tirou a pedra. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, o que Jesus falou antes de ressuscitar Lázaro? Tirai a pedra. Porque aquilo que é para a gente fazer, Jesus não vai fazer para a gente. Não que Ele não possa, Ele pode fazer. Mas a gente tem que ter um ato de fé. Então você precisa tirar a pedra do caminho, você precisa tirar o impedimento para que Ele venha agir em favor da sua vida. É tempo de posicionar, é tempo de você tocar nas vestes de Jesus, chamar a atenção de Jesus, porque Ele quer te ajudar. Mas você tem que clamar, Ele sabe do seu problema, mas você tem que clamar. Se a gente também, for ler na palavra do Senhor, o cego Bartimeu, também ele chamou a atenção de Jesus, porque ele estava ali à beira do caminho e o Senhor Jesus estava passando. E ele clamou e a multidão queria calar ele. A multidão, queria calar ele, mas ele continuou firme clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o momento o Senhor Jesus chamou Bartimeu, e perguntou: o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus concedeu que ele viesse a enxergar. Então você, hoje, a palavra de hoje para a tua vida é: chama a atenção de Jesus, se posicione,
Jesus sabe qual é o seu problema, Ele sabe a fonte do seu problema, sabe o que você está passando. Às vezes você já tem gastado com tudo, você já tem feito de tudo. Porque Deus, ela assim, Ele age no impossível. Ele age naquilo que às vezes a gente já esgotou, a gente não tem mais recurso. Mas Ele vai lá e faz o sobrenatural acontecer. Porque para Deus, nada é impossível. Mas também, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, age com os olhos da fé. Mesmo você não vendo, haja. Clama, chora, busca. Porque o Senhor Jesus vai conceder o seu milagre. Você tem que agir. Você tem que tocar nas vestes de Jesus. Você tem que tirar todas as barreiras que estão impedindo de você clamar, de você chorar na presença dEle. Então, é tempo de posicionar na presença do Senhor. Amém? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube venha notificar você todas as vezes que eu postar vídeo no canal, tá bom? E também compartilhe para o máximo de pessoas para que esse vídeo venha chegar para aquelas pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra. O meu nome é Vânia Cardini, sou criadora do canal Entender Bíblico. Fica todos com Deus.